Denise, por favor, eu peço que você faça a primeira pergunta para o ministro João Roma. Boa noite, Marina. Boa noite, ministro. Boa noite, Débora. Feliz 2022 para todos nós. Ministro, além das questões das chuvas, o ano começa também com aumento de preços. Já tivemos aí um aumento da gasolina, a inflação chegou a 10,06% e o programa social, o programa mais importante do governo, o Auxílio Brasil, que vem com R$ 400 para ser um valor maior que o antigo Bolsa Família e é inclusive um programa muito mais completo, mas a inflação ameaça aí tirar o poder de compra dessas pessoas. O governo já tem algum mecanismo aí, alguma coisa para tentar manter o poder de compra de R$ 400 dessas pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil? A inflação é um processo mundial, não é? Agora, como estamos observando na saída dessa pandemia, parece que se repete um processo, assim como ocorreu em fenômenos globais, como foi a Segunda Guerra Mundial, que gerou 3 anos sucessivos de processo inflacionário. O governo Bolsonaro tem tido a determinação de ajudar as pessoas mais necessitadas no Brasil. No Programa Social de Transferência de Renda, o Auxílio Brasil, ele chega mais fortalecido. Ele interliga programas sociais ao programa de transferência de renda. Ele já no seu início teve o reajuste de 17%, portanto, maior do que esse avanço inflacionário. E com o benefício compensatório, ele vai a R$ 400 no mínimo. Significa que o ticket médio passa a ser até maior. Então, um programa que tinha um ticket médio na casa de R$ 189 passa a ter o ticket mínimo de R$ 400, ampliando inclusive a base de beneficiários. O programa chegou a contemplar 14 milhões e 600 mil pessoas, mas a partir de amanhã, Denise, mais de 17 milhões e meio de brasileiros passam a receber um mínimo de R$ 400. Então, sem dúvida, é um avanço na parte de transferência de renda, um incremento na política social do governo e, além disso, você tem a extensão também da tarifa social de energia elétrica com desconto de até 65% para mais 12 milhões de famílias brasileiras. Lembrando que 12 milhões já eram contempladas. Começa a ser pago também, desde dezembro do ano passado, o Auxílio Gás a 5 milhões e meio de brasileiros e estamos fortalecendo cada vez mais, né, as políticas de transferência de renda. Então, tem todo um suporte, né, a esses brasileiros que podem, sem dúvida nenhuma, através disso, inclusive, servir, né, de sustentação para uma economia que precisa, sim, cada vez buscar aquecer, retomar a estrutura, né, para gerar emprego e fazer com que o Brasil, né, avance cada vez mais. Débora Bergamasco, qual é a sua primeira pergunta para o ministro João Roma? Boa noite, ministro, Marina, Denise, a todos. Ministro, eu gostaria de saber o seguinte, né? O senhor falou que vai aumentar a base, o Auxílio Brasil, ele vem aumentando para 17 milhões e meio de famílias. A gente está falando aí de quase 70 milhões de pessoas, né? E a gente está falando de pessoas que estão na linha da pobreza ou abaixo dela. São pessoas realmente muito carentes. Considerando que a gente tem pouco mais de 200 milhões de habitantes, é muita gente. A gente sabe que um dos diferenciais do Auxílio Brasil é a questão da capacitação para tentar tirar a pessoa daquela situação. Mas eu sempre vejo o senhor falando, capacitação, ajuda do Sistema S, mas eu gostaria que o senhor exemplificasse em termos concretos. Então a família, ela já vem há anos, há gerações, dependendo do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, e ela quer sair. Me dê exemplos concretos do que esse novo programa vai trazer para ela. Eu vou lhe falar, Débora, do âmago do Auxílio Brasil e da sua diferença ao programa anterior, uma vez que não trata-se apenas do valor do ticket médio, mas sim de uma outra ferramenta, que vai além da proteção social, mas também mostrando a possibilidade de transformação social. No Bolsa Família, quando o beneficiário ele assinava a carteira de trabalho, ele perdia o benefício. Já no Auxílio Brasil, ele é estimulado a assinar a carteira e ele tem um mínimo de permanência de 2 anos no programa. Ou seja, ele perde o medo de ficar sem a sua proteção social. Coisa que dividia muito a sociedade brasileira, pois parecia que as pessoas não queriam ter acesso a uma atividade econômica. Então, o Auxílio Brasil, ele interligando essas políticas públicas como primeira infância, né, os vetores de emancipação, né, o mérito esportivo e o mérito científico, você está colocando ferramentas para que essas famílias possam, sim,
participar do programa, ter a proteção social, mas mirar justamente a transformação social, para que conquiste mais protagonismo na sociedade e possa, assim, ter mais qualidade de vida. Com o auxílio, ele pode, neste momento, assinar, por exemplo, quando ele tiver uma oportunidade de trabalho, assinar a carteira de trabalho, não perder o programa social. Vamos supor que ele hoje receba R$400. Ele continua recebendo os R$400, certo? Por um mínimo de 2 anos. Independentemente de quanto será o salário dele. Pode estar ganhando R$1.500, 1.200 do salário mínimo, vai ganhar mais os 400 do auxílio por pelo menos 2 anos. E ainda tem, no caso da inclusão urbana, a poupança de R$200 por mês e no caso da rural, mais R$200 de bônus por mês. Ou seja, ele ainda vai ter um estímulo a receber mais recursos para ingressar na atividade econômica e poder, sim, transformar a realidade da sua família. Bom, pois bem, além do Facebook que mandou logo pra gente, tem a sua pergunta. Vamos ver você que enviou utilizando a hashtag sem censura. Veja só aqui no telão. Luana Santana, obrigada, Luana. Eu fiz o meu cadastro único em dezembro de 2021. Será que foi aprovado? Eu não sei se o ministro tem essa lista, ministro. Olha, tem que pegar os dados da Luana para verificar. O que eu sei é que se ela fizer parte, né, se ela estiver apta a participar do Auxílio Brasil, em dezembro mesmo nós zeramos a fila. Então, se o cadastro dela mostrava ela apta a receber o Auxílio Brasil, já a partir de amanhã ela passa a integrar o calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Se não recebeu nenhuma confirmação, ela tem que correr atrás. Ela tem que buscar não só atualizar seu cadastro, mas também cumprir as condicionantes do programa, que é a renda que está lá estabelecida, as questões sociais que são levantadas pelo Sistema Único de Assistência Social. Perfeito. E nós vamos agora para mais uma rodada de perguntas com as nossas debatedoras. Denise, por favor, a sua segunda pergunta. Eu vou continuar nesse assunto que a Débora levantou em relação à qualificação das pessoas. As pessoas recebem hoje o Auxílio Brasil, mas a gente vê que no mercado de trabalho há vagas, por exemplo, no setor de TI, e não há pessoas qualificadas para ocupá-las. Há algum meio, o Ministério pensa, o governo, de uma forma geral, pensa em ter a possibilidade de acoplar a esses programas sociais também um programa de formação de profissionais para que possam ocupar essas vagas que se abrem no mercado e as pessoas aí dessa área procuram e não encontram pessoas qualificadas para ocupá-las. Isso é possível fazer? Sem dúvida, Denise, isso é o que nós buscamos fazer e está avançando muito positivamente essa pauta, que precisa naturalmente contar com suporte de várias outras instituições. Por isso que eu me referi ao Sistema S, talvez o principal parceiro nessa capacitação, para que nós possamos, sim, linkar esses dois mundos. Um mundo que hoje demanda uma mão de obra específica para determinadas funções e outro mundo que tem necessidade de ascender a essa economia, de encontrar essas vagas de trabalho, mas nem sempre está capacitado para aquilo. Então, através da estrutura do Sistema S, tem sido uma grande ferramenta. Outras instituições têm avançado nisso. O próprio Ministério, através de estruturas diretas com os municípios, buscando fazer essas capacitações, tem avançado muito nessa pauta, né, com a ajuda de cooperativas também. Então, são muitas iniciativas que se somam e hoje há, sim, um grande esforço para que nós possamos não apenas disponibilizar uma maior quantidade de cursos de capacitação, mas que essas capacitações estejam linkadas com o que o mercado está oferecendo, pois não adianta você gerar determinadas habilidades se não há vaga para aquilo. Então, essa sincronia entre o que o mercado demanda e o que está sendo ofertado para a nossa população para ocupar essas vagas, essa, sem dúvida nenhuma, é a agenda do momento. E nós estamos avançando largamente nessa matéria e é muito importante. Para isso, nós estamos utilizando muito as ferramentas e as tecnologias de comunicação e informação para poder justamente linkar isso, tanto georreferenciar isso, porque às vezes existe função naquela localidade e as pessoas que estão ali não sabem. Então, com essa troca de informações do que hoje, né, o mundo da tecnologia nos propicia, nós estamos avançando bastante nessa matéria. Ainda hoje nós teremos o quadro de Bate Pronto, onde vamos conhecer a opinião do nosso convidado em assuntos diversos, mas agora é a vez da Débora fazer a segunda pergunta para o ministro.
Ministro, o senhor até comentou, né, que o Auxílio Brasil, ele aumenta o ticket até mínimo, né, e consequentemente o médio também, em relação ao Bolsa Família. Ele vai atender a mais famílias, porém tem muita gente que recebeu o auxílio emergencial, que é outro instrumento, mas que está frustrada, porque está fora. A pessoa, olha, eu recebia, vou continuar recebendo, as pessoas estão, muita gente está frustrada. E eu sei que o senhor costuma dizer, olha, são coisas independentes. Porém, foi um instrumento lançado aí para ajudar as pessoas que tiveram dificuldades durante a pandemia, mas a pandemia não acabou e as dificuldades, muitas delas permaneceram. Como é que o governo e o Ministério podem ajudar essas famílias? Justamente como você falou, Débora, o auxílio emergencial é uma outra ferramenta ao Auxílio Brasil. O auxílio emergencial se viu no epicentro da pandemia, justamente para dar suporte àquelas pessoas que estavam impedidas de realizar suas atividades econômicas, a maioria ligadas ao comércio informal. Já o Auxílio Brasil, ele é o novo programa de transferência de renda do governo federal, o programa permanente, que está vinculado não apenas a uma faixa de renda, mas também à situação social dessas famílias. O Auxílio Brasil, ele substitui o Bolsa Família e foi justamente uma opção do governo, focar justamente nos mais necessitados, ampliando inclusive sua base. E aquelas pessoas que inclusive chegaram, né, infelizmente, a uma situação econômica e social hoje que se enquadra nas condicionantes para o Programa Permanente de Transferência de Renda, elas devem sim buscar o cadastro e buscar integrar o Auxílio Brasil. Mas essa foi a opção do governo e justamente que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais dela não estão passando, é que nós buscamos fazer o reforço desse programa social, com a aprovação da PEC, dos precatórios, que viabilizou, não é, esse benefício compensatório que faz com que nenhum dos beneficiários receba menos de R$400. No antigo programa, o ticket médio de R$189, tinham pessoas que recebiam menos de R$100 no programa de transferência de renda. E já agora o mínimo é R$400. Lembrando que tem famílias que estão ganhando mais de R$1.000. Pessoas, por exemplo, que participaram do GEBS, toda criança que for de uma família, né, o jovem de uma família que é de programa social e for classificado para os Jogos Estudantis Brasileiros, ele já recebe um suporte extra para dar estímulo justamente à sua transformação social. Então, são várias ferramentas que estão acopladas agora no Auxílio Brasil para já justamente esse reforço nesse enfrentamento, nesse período pós-pandemia. Fábio Silva Freire, muito obrigada. Ministro, no que consiste o programa Alimenta Brasil? O Alimenta Brasil... Já? Já. Boa noite. O Alimenta Brasil é um fortalecimento do Programa de Segurança Alimentar. O Ministério da Cidadania, vale lembrar, ele já foi chamado Ministério do Combate à Fome. Quando o PT chegou ao poder, o projeto social do PT não era o Bolsa Família, era o Fome Zero, que não foi um projeto que de fato foi transformador. Não conseguiu solucionar a questão da fome no Brasil. E o que nós estamos buscando, com várias iniciativas, poder avançar nessa pauta. Pois não é possível que um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, que 1 em cada 5 pratos de comida sai do Brasil, que se desperdice mais de 30% de tudo que nós produzimos no Brasil, não é possível que a gente ainda viva um dilema como esse da questão de tantas famílias com problema de segurança alimentar e nutricional. O Alimenta Brasil, portanto, vem fortalecer isso em várias esferas, tanto na burocrática, quanto na logística, como também propiciando uma maior capilaridade, uma forma de levar comida de maneira descentralizada. Com a produção no campo e o fortalecimento da agricultura familiar, nós estamos estimulando não apenas que as famílias avancem no protagonismo na sociedade, mas que melhore-se o consumo local de alimentos, que não deixa de ser também uma pauta ambiental, uma vez que vários países ao redor do mundo têm adotado justamente esse consumo local de ambiente, pois diminui mandar o alimento para um grande centro de distribuição, emplastificar, coloca no transporte, gasta óleo diesel, enquanto que você pode ter uma estrutura descentralizada, esse consumo local de alimentos, indo justamente para as pessoas que precisam desse reforço alimentar. O Alimenta Brasil, portanto, ele vai trazer uma quantidade maior de produtores da agricultura familiar, capacitando essas pessoas, dando suporte
suporte econômico com a garantia da compra dos seus produtos, e esses produtos são destinados nos locais, né, às famílias necessitadas. Pois bem, temos mais uma participação para você que colocou a hashtag Sem Censura, enviou um comentário ou pergunta. Agora, Sabrina Batista Freire. Boa noite, ministro. Eu gostaria de saber melhor sobre o auxílio inclusão. Quem é o público que se beneficiará diretamente e quais os requisitos para ter o benefício? O auxílio inclusão, ele hoje tem duas vertentes. Ele teve início no BPC, que é o Benefício Prestação Continuada. O BPC funciona da seguinte forma, Marina. É como se fosse uma aposentadoria para aquelas pessoas necessitadas que não têm condições de desenvolver uma atividade econômica. Por exemplo, uma mãe com uma criança com microcefalia, ela precisa ter um cuidado integral com aquela criança. Todavia, essa mãe, ela participa de um tecido social. Geralmente ela, né, tem parentes que moram nos seus arredores. E ela, às vezes, tem, sim, a possibilidade de desenvolver atividade econômica. Mas não pega aquela oportunidade, porque senão ela perde o benefício social. Então, para não perder o benefício social, muitas vezes ela fica condenada a ficar com aquele rendimento para sempre. Com o auxílio inclusão, se ela assinar a carteira de trabalho, ela não perde o seu benefício, ela passa a ganhar ainda 50% do seu benefício, ou seja, esse benefício é no valor de um salário mínimo. Digamos que ela seja contratada por um salário mínimo, ela passa a receber do seu empregador um salário mínimo e recebe mais meio salário mínimo do Estado brasileiro. E caso dê algum problema, em menos de 2 anos ela perca esse emprego, ela volta automaticamente para o valor total do benefício de prestação continuada, que ou seja, um salário mínimo. Desta maneira, você viabiliza assim novos horizontes para essas pessoas. Pessoas com deficiência que conseguiram o seu primeiro emprego agora, a partir de 1º de outubro do ano passado, quando começou a vigorar o auxílio inclusão, já foram muitas promovidas, inclusive, porque chegam com tanto entusiasmo e verificando ali um grande sentido na sua vida, por se sentir útil à sociedade, poder estar trabalhando, não é? E poder mostrar as suas capacidades, né? A sua forma de se relacionar com seus colegas. Isso tem sido, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito transformadora e são depoimentos realmente comoventes que emocionam todos nós quando a gente vê essas pessoas tendo essa oportunidade. Então, o auxílio inclusão vem justamente para propiciar novos horizontes para essas pessoas, que elas permanecem sim com a proteção social, mas podem avançar na sociedade com mais protagonismo, mais qualidade de vida, mais ganho, inclusive, para suas famílias. Aproveitando, inclusive, que estamos falando de programas do governo, como é que está a situação do auxílio gás, que foi um drama para muitas famílias por conta do aumento do gás, e como é que está o alcance do programa? O auxílio gás começou a ser pago em dezembro, com foco prioritário nas famílias, nas cidades em calamidade das chuvas, e dá sequência agora em janeiro para 5.500.000 famílias brasileiras, justamente as famílias que estão na faixa da extrema pobreza. Então, o auxílio gás vai no valor correspondente a meio botijão de gás, né, o valor de R$ 52, e chega já agora em janeiro a 5,5 milhões de famílias brasileiras. Esperamos que a gente possa reduzir isso aos poucos, que as pessoas tenham mais capacidade, né, de andar com as próprias pernas, mas a projeção é de continuar com isso e estender isso ao longo do ano, ou terminamos aí com 5 milhões sendo teto? A determinação do presidente Bolsonaro é ajudar os mais necessitados. Nós estamos fazendo isso em todas as vertentes possíveis. Assim está sendo na inclusão da tarifa social de energia elétrica, assim com o reforço do Auxílio Brasil, assim com o auxílio gás e com todas as matérias, como, por exemplo, o Alimenta Brasil, que é o reforço na pauta da segurança alimentar e nutricional. Então, todas as ações do Estado brasileiro vão ser levadas adiante, pois o presidente disse que estava determinado em ajudar os mais necessitados. Ministro, aliados do presidente, do governo, dentro do parlamento e fora dele também, estão pressionando para que o Auxílio Brasil atenda não apenas 17,5 milhões de famílias, mas 20 milhões de famílias. Pelo que o senhor sabe, é impossível que isso aconteça esse ano? Desde a minha posse, eu comento que a área social e a área econômica são duas faces da mesma moeda. O que nós estamos vivendo nesse momento é um grande fortalecimento do programa social. Nós temos um programa social que está mais do que duplicando os orçamentos disponíveis para a população mais necessitada no Brasil. Então, nós conseguimos sim uma grande façanha,
que é o pagamento do benefício mínimo de R$ 400 para todos os beneficiários do programa permanente, que é o Auxílio Brasil, indo inclusive de 14 milhões e meio para mais de 17 milhões de famílias atendidas. Então, eu acho que é um grande avanço no programa social. Naturalmente, é uma pauta que sempre demanda toda a atenção, todo o reforço, e sempre há um esforço focado para que nós possamos ser mais eficazes, não apenas na concessão do benefício, mas na sua função de transformação social. Então é natural que sempre haja uma grande priorização na pauta social, mas atentando para que ela vá de mãos dadas com a economia, pois quando os assuntos entram em descompasso, a economia pode sim, né, sofrer consequências, como, por exemplo, uma elevação maior da inflação. Caso isso ocorra, termina você corroendo sim, você dá com a mão e tira com a outra. Portanto, é necessário muita responsabilidade e prudência para que nós possamos marchar de forma adequada, fortalecendo sim o programa social, mas atentando sim para a responsabilidade fiscal.